Agora ler os versículos. Amém? Gálatas capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos ler todos juntos? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Agora vamos ler esse versículo para quem está do nosso lado. Ei, você tem sorte, viu? Você tem sorte, amém? Ô, sorte grande, amém? Que sorte, amém? Senhor Jesus, amém? Que sorte, amém? Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Boa noite. Você está um pouquinho alto, Marcelo? Senhor Jesus. Amém. Que sorte a nossa, né? Sermos chamados filhos de Deus. Senhor Jesus, nós iremos para mais uma mensagem do Alimento Diário. O tema da semana é Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei. Senhor Jesus, fala assim, Deus enviou seu Filho para resgatar a mim. Amém. Nós estávamos presos nos nossos pecados, nos nossos delitos, né? A própria Bíblia fala que nós éramos por natureza inimigos de Deus, né? Mas aí, Cristo veio até a terra e mudou toda a nossa situação. Senhor Jesus, graças a Deus, porque Ele enviou o seu Filho. Senhor Jesus, para começar a mensagem, eu queria ler para vocês um trecho do Alimento Diário de sexta-feira, que inclusive também foi uma parte da imersão. Senhor Jesus, diz assim, devemos lembrar-nos sempre que não somos mais escravos, pois fomos emancipados por Deus. Senhor Jesus, que diz assim, ó, o que Deus requer do homem é que ele creia em sua palavra. Nessa noite, né, quero que durante toda a mensagem os irmãos lembrem que tudo que o Senhor quer de nós é que nós de fato creiamos em sua palavra. Quando nós cremos na palavra do Senhor, tudo acontece em nossas vidas. E é muito difícil para o ser humano crer na palavra. Por quê? Porque é algo ilógico. É algo que foge da nossa compreensão 100% das vezes. Nada do que a gente pensa que é, com Deus de fato é daquela maneira. Você vê ali quando os discípulos, né, estavam andando com as pessoas, com Jesus Cristo, naquelas multidões, 5.000, 6.000, 7.000 pessoas, e aí os discípulos falavam, Senhor, vamos mandar esse pessoal para casa porque não tem comida. Olha aí a lógica, né? A lógica era todo mundo ir para casa porque não tinha nada de comida naquele lugar. Mas aí a lógica do Senhor era qual? Não, vamos deixar eles aí, porque nós iremos alimentar. O próprio Deus, encarnado na pessoa de Jesus Cristo, disse que iria alimentar as pessoas
Mas ainda assim, o que foi que os discípulos disseram? Senhor, mas nós não temos comida. Mais uma vez, a lógica na frente do que de fato Deus quer. E aí chegou o momento que Jesus Cristo ele perguntou, né, o que é que nós temos aqui? Aí veio os pães, 5 pães, 2 peixes, e aí ele multiplicou para uma multidão imensa. Qual é a lógica que existe nessa experiência? Nenhuma. Mas graças a Deus, que hoje Deus ele não requer que nós entendamos o que Ele está fazendo. Ele quer que nós creiamos em Sua palavra. O que mais deseja que eu creia e obedeça. Que eu creia e obedeça. Amém. Senhor Jesus. Amém. Continua assim. Ele não requer de nós capacidade ou poder. Aqui ficou bom para a gente, né? Nós não temos capacidade, não temos poder, mas ainda assim nós estamos incluídos no plano de Deus. Senhor Jesus, pelo contrário, Ele escolheu as coisas loucas, fracas e que nada são neste mundo para envergonhar os sábios, fortes e que se acham poderosos. Deus nunca elitizou a fé, ou seja, Ele nunca colocou a fé simplesmente para aquelas pessoas de poderio. A fé é para todos. O que Deus quer de nós é um espírito correto, humilde, como a meu ver Abraão teve quando foi chamado por Deus. Que no grito de guerra que nós fizemos há pouco, né, o da semana, falou que nós temos que ser como Abraão, né, um coração desapegado. Olha aí a experiência de Abraão. Abraão que estava lá trabalhando com seu pai, na terra dele, na terra que ele nasceu muito provavelmente, junto com seus pais, com a sua família, com seus colegas, seus amigos. E aí chegou um grande dia que Deus falou assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu vou te mostrar o canto que você deve ir. E prontamente, Abraão obedeceu o que Deus mandou. Assim devemos ser nós também, né? Um coração desapegado como o de Abraão. Diz a ele, olha para um de nós aqui em Angicos, fala assim, Fabinho, sai da tua terra, da tua parentela. Se fosse, na minha experiência, né, eu questionaria milhares e milhares de vezes e muito provavelmente não iria. Mas nós precisamos ter um coração desapegado igual ao de Abraão. Senhor Jesus. E aí o irmão começou o alimento diário, né, na semana, o irmão Pedro, falando que tudo que nós fazemos aqui na terra, na verdade, não tem nos justificado. A única coisa que nos justifica é a fé. Senhor Jesus, lá em Gálatas, capítulo 3, Senhor Jesus, Gálatas 3, versículo 23, diz assim, ó, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Podem ler, que a minha tradução é diferente. Versículo 24. 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao ai. Senhor Jesus, olha aí, durante toda a semana do alimento diário, vai ser falado um paradoxo entre a lei e a fé. A lei, né, ela foi dada aos nossos antepassados, ao descendente, foi dada a Abraão, e aquela lei ela serviu como um aio, né, como uma tutela. Aqui na minha tradução tem escrito guardião, que inclusive foi a palavra que foi usada no alimento diário, né? Essa lei foi nos dada como um guardião para fazer com que nós estivéssemos hoje aqui. Mas quando Cristo, Ele veio, olha o versículo aqui, 25. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Então não é mais a lei que tem nos justificado. A lei, né, ela teve a sua importância, até hoje inclusive é bom que nós sigamos a lei, mas não é ela que nos justifica. Ou seja, não adianta você dar mais valor à lei, às tradições, aos paradigmas, dar mais valor ao que o homem criou do que propriamente a Cristo. Senhor Jesus, lá em Romanos, capítulo 4, versículo 13, diz assim:
a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça, da fé. Está vendo aí? Abraão, tudo que ele herdou, aquela promessa que Deus fez a ele, não foi por causa da lei, mas foi por causa da fé. Diz aí, se naquele momento que Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei a terra que você deve ir, ele dissesse assim, Senhor, mas eu acho que não é por aí não sei qual é o caminho. Ou seja, se ele tivesse tido falta de fé, ele não teria herdado a promessa. Então não é pela lei, mas pela fé que Abraão teve e foi passada para nós. Senhor Jesus, o versículo 14 ainda, Senhor Jesus diz assim, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. É exatamente o que o ponto 4 da imersão de hoje estava falando, né? Se nós deixássemos de pregar a cruz de Cristo, se pregássemos sobre a lei, sobre o que os homens fizeram, como é difícil cumprir a lei, anularia a cruz de Cristo. Cristo ele veio para que hoje nós tivéssemos essa promessa dentro de nós, para que hoje o Espírito pudesse agir por meio da fé. Senhor Jesus, e hoje, né, nós nos tornamos esses herdeiros de Deus. Nós, como filhos, nós vimos aqui no hino, né? Hoje nós podemos clamar, Abba, Pai, e tudo isso culmina em uma única coisa, nós nos tornarmos filhos maduros. Senhor Jesus, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim, digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Embora sejamos filhos, ainda não estamos preparados para herdar o que o Senhor tem preparado para nós. Senhor Jesus, diz aí, por exemplo, o Neguinho tem uma filha de 5 anos, já liam essas? 5 anos, o Neguinho tem uma empresa, agora Neguinho Material de Construção, né? Diz aí, ele coloca a Lia, fala assim, agora vou me aposentar. Lia que vai tomar conta. Quantos dias você acha que vai durar o material de construção, Neguinho? 3 dias ou 3 horas? Senhor Jesus. Então, embora Lia, ela seja herdeira legal juntamente com Israel, ela ainda não é madura o suficiente para herdar o negócio do pai. Da mesma forma, somos nós hoje. Deus, né? Ele é o detentor de todas as coisas do universo e nós, como filhos, somos herdeiros legais de tudo que Deus tem. Mas nós não temos capacidade e nós não estamos maduros ainda para herdar tudo que Deus ele tem nos dado. Senhor Jesus, mas olha o versículo 2, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Predeterminado, né? Quer dizer que esse tempo ele tem uma duração. Então vai chegar um momento que nós seremos filhos maduros. E vai chegar um momento que nós poderemos herdar as coisas do nosso Pai. Amém? Amém. Senhor Jesus. E aí a pergunta que fica é, se para eu crescer humanamente, fisicamente, né? Eu preciso me alimentar, eu preciso estudar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. O que é que eu preciso fazer espiritualmente para poder crescer e conseguir herdar as coisas do Pai? Alguém sabe? Senhor Jesus, o alimento diário... Oi? Amém. Amém. Senhor Jesus, olha aí, o alimento diário da semana, durante todos os dias ele foi falado sobre praticar o que o Pai tem nos dado. Praticar as ferramentas que Ele tem nos dado. Falou sobre o Vem Ver, sobre Casa de Adolescentes, falou sobre CEAP. Mas tudo isso, na verdade, tem como centro uma única coisa, a palavra. E para nós crescermos, a resposta é, nós precisamos receber a palavra com fé. Quando nós recebemos a palavra com fé, todas as coisas elas se encaixam. Eu acho que é lá em Romanos 12 que fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando nós recebemos a palavra que vem da boca de Deus, tudo também acontece de forma boa, perfeita e agradável. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 1 diz assim, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês
deixou de alcançá-la. Versículo 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Esse é o problema que acontece na nossa vida cristã quando nós ouvimos a palavra. Olha o que o versículo diz: não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Ou seja, não receberam essa palavra com fé. Então, embora nós estejamos num viver que recebe palavra todos os dias, nós temos alimento diário, imersão, grito de guerra, temos várias e várias coisas para que nós possamos ouvir a palavra, nada adiantará se nós não recebermos essa palavra com fé. Não vai ter proveito para nada. Mas por outro lado, graças a Deus que nós ainda temos tempo. Graças a Deus, e que sorte a nossa de podermos sermos chamados de filhos de Deus. Quem é que lembra do filho pródigo, né? O filho pródigo, né? Quantas vezes ele não errou? Na verdade, ele pegou a herança, jogou toda fora, né? Fez tudo o que ele queria. E aí, na lógica humana, quando ele voltasse para o pai, ele mesmo disse que voltaria como se fosse um empregado, se o pai o aceitasse. Mas quando ele chegou, né, a Bíblia fala que o pai pegou o melhor gado, fez uma festa, deu vestes, deu anel, o abraçou. Isso porque o pai, ele nos ama e tem nos dado várias e várias oportunidades. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor está falando assim: Lelo, recebe essa palavra com fé. Fabiano, recebe essa palavra com fé. E quando isso começar a acontecer em nosso viver, que na verdade já está acontecendo, nós iremos crescer mais e mais. Senhor Jesus, lá em Gênesis, capítulo 1, mostra exatamente como Deus trabalha e como Ele quer que nós possamos reagir em nosso viver. Olha o versículo 1 do capítulo 1. Senhor Jesus diz assim: no princípio, vamos ler até o 3, 1 ao 3. Leiam aí, por favor. Amém. Olha aí como Deus ele trabalha. Ele falou para o universo, né, no princípio criou Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, ali tinha uma coisa criada, né, mas ainda não estava completamente. E aí Deus falou assim: haja luz. Sabe o que aconteceu? Houve luz. Deus ele falou e começou a existir. No grito de guerra que nós vimos aqui também falou sobre isso, né? Que Deus, eu acho que ele era autoexistência, né? Ou seja, ele falou, existiu. Quando Deus fala conosco, a mesma coisa deve arder em nosso coração. Se Deus disse assim: Rômulo, pratica as ferramentas. No versículo seguinte é para estar assim: e Rômulo praticou as ferramentas. Isso deve acontecer conosco todos os dias. Se isso está acontecendo conosco, significa dizer que nós estamos recebendo a palavra de Deus com fé, e nós estamos crescendo e amadurecendo. Senhor Jesus, e para a palavra operar em nós, eu queria ler um versículo que vai explicar exatamente como é que vai acontecer. Senhor Jesus, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, olha aí, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Senhor Jesus, quando Deus fala conosco, seja por meio da imersão, seja por meio de algum irmão, seja por meio da Bíblia, seja por meio do alimento diário, nós precisamos acolher aquela palavra não como se fosse de homens, porque na verdade essa palavra não é de homens, essa palavra é de Deus. E quando nós acolhermos essa palavra e nós crermos, ela vai operar eficazmente. Algo eficaz, né, é algo que atinge o seu objetivo.
Então, se nós acolhermos essa palavra, a filiação, o amadurecimento vai chegar até nós e nós poderemos herdar as coisas de Deus. Tem um versículo que fala que essa palavra, né, ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes, que ela consegue separar alma e medula, ela consegue separar espírito e alma. Essa palavra tem um poder imenso e nós temos essa palavra em nossas mãos. Senhor Jesus fala assim: eu tenho essa palavra nas minhas mãos. Amém. Eu tenho essa palavra em minhas mãos. Amém. Senhor Jesus, queria ler um trecho do Alimento Diário com os irmãos, página 24. Senhor Jesus diz assim: com a criação do homem, um terceiro elemento surgiu. Agora há a palavra, o Espírito e o homem. Olha aí, nós fomos incluídos. Antes era o Espírito, Deus e Cristo, mas agora o homem agora participa dessa maravilhosa comunhão. Senhor Jesus, Deus está pronto para falar e o Espírito de Deus está pronto para agir. O que é que falta? Deus está pronto para falar, o Espírito pronto para agir, e agora sabe o que falta? Contudo, Deus procura um homem que tenha o espírito aflito e abatido, que tenha amor reverente por sua palavra e creia nela com convicção. Dessa forma, o Espírito pode fazer a obra de Deus utilizando esse homem. Quem é homem fala assim: eu quero ser esse homem. Quem é mulher fala assim: eu quero ser essa mulher. Amém. Senhor Jesus. Olha aí, o Espírito está pronto para agir, né? Deus fala, o Espírito está agindo, e agora requer que o homem, ele de fato esteja disposto a praticar o que o Senhor tem falado. Senhor Jesus, vou pedir para os irmãos baixarem as cabeças, um minutinho, e pedir para o Senhor para que tudo que tem nos afastado de cumprir a vontade de Deus possa ser nos mostrada e retirada da nossa vida. Amém? Amém. Amém. Senhor Jesus, continuando, o parágrafo diz assim, ó: se o homem não receber a palavra de Deus com fé, o Espírito não operará nele, nada será aproveitado e a obra de Deus não será feita. A experiência dos Tessalonicenses, que em pouco tempo se tornaram uma igreja modelo, mostra como é importante receber a palavra dos apóstolos, que é a palavra de Deus, com fé. Dessa forma, o Espírito de Deus pode operar eficazmente. Esse é o princípio pelo qual Deus trabalha. Precisamos perceber que fomos emancipados. Logo, não devemos mais esperar que alguém nos empurre para fazer algo. Temos a palavra. Olha, a palavra está disponível a nós e a palavra, ela opera por meio de nós. A palavra hoje está disponível, nós temos tanta e tanta palavra, e só requer que nós estejamos dispostos para colocá-la em prática. E quando nós estamos dispostos, o Espírito, ele opera. Senhor Jesus, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Senhor Jesus, 1 Pedro 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu acho que é o versículo errado. O versículo que eu queria ler era aquele que fala que nós temos a fé igualmente preciosa, né? Eu não lembro aqui qual é a referência, eu acho que eu anotei errado. É 2 Pedro? Amém. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus, olha aí, nós hoje estamos emancipados por meio de Cristo, né? Antes,
Era tanta coisa, tanto ritual que o homem deveria fazer para conseguir uma remissão, né, uma remissão entre aspas dos pecados. Mas hoje nós somos emancipados e nós temos uma fé igualmente preciosa. Hoje nós podemos colocar essa palavra em prática no momento que nós quisermos. Só basta de fato querer. O Alimento Diário falou sobre os Gálatas, né, que começaram no Espírito e estavam desfrutando, e aí chegou um momento que eles começaram a olhar as tradições que os judeus chegaram para dizer, e aí a Bíblia fala que eles começaram a guardar alguns dias. No Alimento Diário falou o seguinte: irmãos, hoje nós podemos guardar o sábado todos os dias. Por que guardar o sábado? Porque Cristo é o nosso sábado. Hoje nós temos acesso 24 horas por dia ao nosso Deus. Senhor Jesus, só basta nós irmos até Ele, de fato, acolhermos essa palavra e colocá-la em prática. Senhor Jesus, agora eu queria ler na página 26, Senhor Jesus, o segundo parágrafo diz assim: não só individualmente, mas também todas as igrejas têm o mesmo potencial, pois todos nós temos recebido a palavra em abundância. Ou seja, às vezes a gente vê um testemunho de alguma igreja, né? O irmão Pedro tem falado bastante sobre a igreja em Bebedouro, né? Que aí eu acho que eram aqueles irmãos que não tinham adolescentes, e aí foram fizeram um grito de guerra, fizeram um evento sem adolescente para adolescente, e aí hoje quadriplicaram o número de irmãos. E aí, às vezes a gente vê essa experiência e fala assim: Senhor, por que essa experiência não acontece na minha localidade? Nós só precisamos rever o quanto nós estamos colocando em prática as ferramentas que o Senhor nos deu. Nós temos o mesmo potencial de todas as igrejas, porque Cristo, Ele não muda. O mesmo Cristo da igreja em Bebedouro é o Cristo da igreja em Angicos. O mesmo Cristo da igreja em Mossoró é o da igreja em Angicos. Senhor Jesus, pois todos nós temos recebido a palavra em abundância. O que difere uma igreja da outra são as ferramentas usadas para trabalhar na terra. O Senhor nos deu um exército de adolescentes como gotas de orvalho. A casa de adolescentes tem nos trazido muita vida e energia. Olha aí, é preciso, contudo, uma liderança para tornar toda essa energia funcional para a obra de Deus, de acordo com a palavra. Por isso o Senhor também nos deu os capitães e os intendentes. Agora temos TCI, tropas, capitães e intendentes. Senhor Jesus, o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Há talvez 1 ano, 2 anos atrás, algumas pessoas estavam falando que Pedro estava falando só sobre adolescente, né? Então, se ele estava falando só sobre adolescente, veio o trabalho agora para os capitães e para os intendentes também, né? Hoje, todos nós estamos incluídos e precisamos de estar engajados em cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Senhor Jesus, na página 26, Senhor Jesus, diz assim: temos tudo nas mãos. O que precisamos é de ousadia. Olha aí um alerta para a gente, né? Se isso aqui fosse a imersão refinada, eu diria que era a demonstração, né? Temos tudo nas mãos, o que precisamos é de ousadia. Recebemos tudo o que precisávamos, né? Se a gente precisava de remissão dos pecados, o Senhor foi lá naquela cruz e morreu por nós. Se precisamos do Espírito, o Senhor naquela cruz também se tornou o Espírito e hoje Ele está dentro de nós. Se nós precisamos da Bíblia, se nós precisávamos das cartas, das epístolas, o Senhor também já nos deu. Se Ele precisava de ferramentas que facilitassem a obra do Senhor, Ele também nos deu. Quem tinha dificuldade em pregar o Evangelho, ou fazer uma comportagem que nem fazia antigamente, né, que tinha que mostrar os livros, falava sobre cada um. Hoje o Senhor nos deu ferramentas muito fáceis de ser aproveitadas. Mas nós precisamos ter ousadia para colocá-las em prática. Não fiquemos conformados. Se for necessário, peça ajuda. Muitas igrejas não tinham sequer um adolescente, mas o Senhor fez milagres, como é o caso da igreja em Bebedouro. Ali havia poucos irmãos, mas eles, olha o segredo, acolheram a palavra com fé e começaram a trabalhar na terra. Acolheu a palavra, colocou em prática, o Senhor, Ele faz o resto. Os milagres e os prodígios, eles só são culminados quando de fato nós acolhemos e colocamos em prática essa palavra. Utilizando as ferramentas que Deus nos deu. Essa é a realidade da emancipação e prova que todas as igrejas podem ser emancipadas. Senhor Jesus, se reagirmos com fé na palavra, o Espírito Ele opera. Então eu estou repetindo bastante essa parte, né, dando ênfase para que nós entendamos todos os dias que tudo nós temos.
Nós só precisamos de fato nos empenhar para trazer o Senhor de volta. Tem um hino que fala assim, né? Não é só te amar, mas amar a tua vinda. Então nós não podemos mais ser cristãos somente de reuniões. Nós não podemos estar conformados em vir para a reunião, depois ir para casa e ter a nossa vida secular como se nós não fôssemos de fato cristãos. Nós precisamos ter ousadia em colocar a palavra em prática. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Olha aí, no entanto, nenhum deles se sentiu como coitadinho, que está falando sobre a igreja em Bebedouro ainda, né? Nenhum deles se sentiu coitadinho. Para quem não lembra a experiência, o irmão falou até numa live, né? Ele disse que queria fazer um evento para jovem, não tinha jovem, não sabia fazer grito de guerra, não sabia fazer nada, mas eles foram lá, convidaram, fizeram um grito de guerra. Ele disse que foi o grito de guerra mais feio que eles já fizeram e que já ouviram, né? Por quê? Porque não sabiam fazer, mas ainda assim não foram coitadinhos. Por quê? Porque o mesmo Espírito que está no Ceapistas, que está no Comportor, também está em nós. Nós só precisamos ter um espírito ousado. Olha aí, usaram as ferramentas que o Senhor nos deu e em pouco tempo o número de pessoas multiplicou. Se reagirmos com fé na palavra, o Espírito operará prodígios e milagres entre nós. Se a igreja não possui adolescentes, não use isso como desculpa. Antes, peça-os ao Senhor e Ele lhes dará. Senhor Jesus, eu geralmente falo muito para os irmãos, né? Estão levando todos os nossos adolescentes e os nossos jovens, né? Já foi Áquila, Pedro Miguel, Stephanie, Joaquim, foi Elielson, Rebeca, Alain, Israel, tantos já foram, mas o que é que eu estou fazendo para que outros venham? Será que eu estou pedindo ao Senhor que outros venham? Será que eu estou colocando as ferramentas em ação para que outras pessoas possam vir à igreja e possam de fato conhecer a vida de ressurreição? Senhor Jesus, todas as igrejas podem ser emancipadas. Quero que vocês imaginem o seguinte cenário. Imagine o poder que as igrejas terão quando deixarem o Espírito operar esses milagres em suas cidades. Imagina aí, uma vez a gente estava voltando, não lembro se era do CEAP, ou era da Estância, eu estava conversando com o João, Pedro Miguel, acho que Áquila também, falando assim, diz aí se Angico fosse igual ali à Estância em período de conferência, né? Fosse 8, 10 mil pessoas só de irmãos da igreja, seria muito fácil, né? Seria uma igreja tão fervorosa, ali, toda reunião tivesse 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, era muito fácil viver da igreja dessa forma. Mas nós estamos aqui como pequenino rebanho, e nós estamos aqui para trazer outras pessoas até esse viver. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Gálatas capítulo 3, Senhor Jesus, Gálatas 3,14 diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha aí, quando Cristo Jesus veio, nós recebemos essa promessa, nós recebemos esse Espírito prometido. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Fala assim, eu tenho o Espírito prometido. Amém. Amém. Lá no Evangelho, quando Jesus foi tirar água lá no poço, né, tinha uma mulher já tirando água, que Jesus falou, só profetizou um pouco acerca da vida dela. Veja só a alegria que aquela mulher teve, né? A própria Bíblia fala que ela foi e saiu correndo, falou para todo mundo que tinha um profeta, e aí em menos de não sei quanto tempo, chegou várias pessoas lá no poço para falarem com Jesus, né? Por quê? Porque aquela alegria que aquela mulher tinha contagiou outras pessoas. Essa é a alegria que nós devemos ter por termos recebido o Espírito prometido. Senhor Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 3, diz assim, Senhor Jesus, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Se Cristo não tivesse vindo, né, hoje nós não poderíamos estar aqui, porque a lei não era suficiente para nos fazer vencer o pecado. Mas graças a Deus que Cristo veio e hoje nós podemos vencer o pecado por meio de Cristo.
Senhor Jesus, assim como a serpente de bronze era Jesus. Vamos ler lá Números capítulo 21. Senhor Jesus. Números. Capítulo 21, versículo 4. Vocês podem ler o versículo 4 até o versículo 9. Olha aí, até o versículo 5, olha o que vocês leram, né? Porque vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água, já estamos enjoados dessa comida ruim, né? Aqui minha versão diz assim. Olha aí, aqui é como se fôssemos nós com a lei. Eles tinham a lei, eles conheciam o Pentateuco, né? Na verdade não existia o Pentateuco, né? Mas eles já conheciam a lei, já conheciam o que Deus ele podia fazer. De certa forma Deus já tinha feito várias e várias coisas com eles, mas ainda assim eles não conseguiam vencer o pecado. Eles não conseguiam, eles estavam lá procurando uma terra prometida, mas ainda assim eles não criam verdadeiramente em Deus. E aqui nos versículos seguintes diz assim: então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse, olha aí, o pessoal já se arrependeu, aí foi até ele, podem ler. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Pode ler o versículo 9. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Olha aí, que contradição, né? Você foi picado por uma cobra, e aí, para você ser curado, você tem que olhar para uma outra cobra, para outra serpente, né? Qual o sentido disso? E aqui lá em João, capítulo 3, versículo 14, Senhor Jesus, João 3,14, diz assim, ó. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aquela serpente de bronze, na verdade, simbolizava Cristo, né? Era igual uma serpente, era igual uma cobra, mas não tinha o veneno. Cristo, ele veio até essa terra, veio em semelhança de homem, era igual a gente, mas não tinha o pecado. E sabe qual era a forma de ser curado? Ouvindo as palavras dele e recebendo com fé. Hoje nós temos essa palavra, né, disponível a nós em todos os momentos. Nós só precisamos olhar para Cristo, né? Assim como o pessoal lá no Egito, né, no caminho para a terra de Canaã, olharam para a serpente e foram curados. Hoje é a nossa solução olhar também para Cristo. Senhor Jesus, é 8h54, vou adiantar aqui um pouquinho. Só para falar um pouco sobre Abraão, né? Nós precisamos ser como ele. Como eu falei no Grito de Guerra, um coração desapegado. Na página 31, Senhor Jesus diz assim: devemos lembrar-nos sempre que não somos mais escravos, pois somos emancipados por Deus. E isso simplesmente porque cremos em Cristo, não por nossa capacidade. Olha aí, se reparar bem, Deus exige pouca coisa de nós. Ele quer apenas que creiamos. O próprio Abraão nunca mostrou muita habilidade ou capacidade natural. Ele não era poderoso, sábio e formoso como Lúcifer. A principal razão de Deus tê-lo abençoado tanto foi devido à sua fé com simplicidade. Então fica muito mais fácil para nós entendermos que Deus ele não requer de nós capacidade, Ele não requer que nós sejamos pessoas extremamente inteligentes, preletores ótimos, Ele requer que nós apenas creiamos em sua palavra com fé. Senhor Jesus,
Senhor Jesus. E aí o irmão ele falou, né, que nós precisamos ser em todos os momentos como Abraão. Se o Senhor fala alguma coisa para nós, nós precisamos prontamente obedecer o que o Senhor está nos falando. Lá no início, né, da Bíblia, lá quando teve o dilúvio, depois do dilúvio veio Nimrod. Nimrod, né, ele fez tudo o que era contrário a Deus. A Bíblia fala que eles começaram a fazer uma torre. A própria Bíblia fala que eles queriam que o nome deles fosse célebre, né? Ou seja, eles queriam ser famosos, eles queriam ser protagonistas. E aí Nimrod, ele proclamava uma vida independente de Deus. Mas na verdade, eles não conseguiam de fato viver sem Deus. Como é que eles iam colher? Como é que eles iam plantar? Como é que eles iam respirar? Como é que eles iam se comunicar se tudo isso quem dá é o próprio Deus? Então nós hoje não conseguimos viver de forma alguma sem Deus. Eu acho que tem um versículo, eu não lembro qual é, que fala que se Deus recolhesse para si, né, como é o versículo? A sua mão, né? Nós hoje deixaríamos o seu espírito, como é o restante do versículo? Vocês lembram? Se Deus pensasse apenas em si, para se recolher seu espírito, toda a carne se viraria. Amém. Olha aí, se Deus, ele, em um dado momento, ele falasse assim, eu vou deixar de cuidar dessa terra, pronto, tudo deixaria de existir. Então não pense que nós somos pessoas independentes, pessoas capazes de viver por si mesmos, porque nós não somos. Nós estamos aqui para viver por Deus e colocar a palavra em prática. Senhor Jesus, para finalizar eu queria ler alguns versículos com os irmãos, lá em Gálatas capítulo 4. Senhor Jesus. Gálatas 4, versículo 1 diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Olha aí, embora sejamos os herdeiros de Deus, ainda somos menores e em nada diferimos de um escravo. Por quê? Porque nós estamos aqui simplesmente para cumprir ordens. Nós ainda não sabemos como as coisas funcionam. Nós não conseguimos cumprir sem que Deus ele nos explique em todos os momentos. Então Deus ele ainda está nos preparando. Versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Fala assim, Abba, Pai. Papai. Amém. Paizinho, né? Painho. Amém. Senhor Jesus. Você pega um pouquinho de água para mim, por favor, Neguinho? Minha garganta já está ardendo. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? E aqui, né, ele simboliza o seguinte: um cristão que creu em Deus, começou a praticar a sua palavra, e aí chegou um momento que se afastou e começou a fazer tudo aquilo que fazia quando estava no mundo. E aí, exatamente o que aconteceu aqui com os Gálatas, e o irmão no alimento diário falou assim: vocês acham que os Gálatas eles estavam manchando o nome de Paulo ou o nome de Cristo? Paulo, né, tanto faz, era um homem comum como qualquer outro homem. Mas quando nós deixamos de praticar o que nós já aprendemos, o que nós cremos, quando nós deixamos de colocar em prática a palavra que recebemos, nós estamos tardando a volta do Senhor. Senhor Jesus, vocês guardam dias, meses, tempos e anos, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Olha a tristeza que Paulo estava escrevendo aqui esses versículos, né? Fiz tanto por vocês, vocês esqueceram tudo, é como se eu tivesse passado nenhum tempo aqui, né? Tivesse sido tudo em vão. Coloca o versículo 12 aí, por favor, Marcelo. Podem ler o versículo 12. Porque também eu sou como vocês, isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me
E vocês sabem, o Evangelho, a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Versículo 14. Olha aí, aqui foi o primeiro amor, quando os irmãos receberam Paulo, né? Receberam ele como se fosse um próprio anjo, né? Fala que recebeu como se fosse Cristo. Aqui ele não estava falando que era uma idolatria, né? Ele estava falando que os irmãos, eles acolheram ele de uma forma muito boa, praticaram tudo o que Paulo falou, colocou tudo em prática, começaram de uma forma muito boa, mas aí sabe o que a religião faz? Ela nos traga. Olha o versículo 15, ó. O que aconteceu? Senhor Jesus, podem ler. Olha aí, ele falou, né, que em um dado momento os Gálatas gostavam tanto, amavam tanto a palavra que provinha dele, mas que vinha de Deus, que eles podiam até arrancar os olhos para dar para Paulo, né? Alguns estudiosos dizem que o problema físico que Paulo tinha era a visão, né? Então, por causa desse problema, ele começou a pregar para os Gálatas. E aí chegou um momento que provavelmente fizeram que nem Tássio. Não, se puder, dou minha casa, dou tudo, né Tássio? Senhor Jesus, e aí o versículo 17 diz assim: esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem? É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Senhor Jesus, que eu notei 5 coisas que a gente deve reparar nesses 20 versículos que nós lemos, né? Eles voltaram a servir aos deuses. Isso significa dizer que eles criam Deus, e aí chegou um momento que se afastaram e começaram a fazer tudo o que faziam antes. Não temos dia para guardar, pois todos os dias devem ser sábados para nós, foi o que eu falei no início, né? Eles começaram a guardar um dia, o irmão Pedro até falou sobre os dias de pagão, né? A gente tem dia disso, dia daquilo, e a gente comemora como se fosse um dia muito diferente do outro, mas todos os dias nós temos a possibilidade de termos contato com Deus. Os Gálatas não estavam ofendendo Paulo, e sim a Cristo. Quando nós deixamos de praticar o que Deus ele nos manda, nós também não estamos ofendendo pastor Neguinho, pastor João, a gente está ofendendo, na verdade, a Cristo. Foi Ele que morreu na cruz por nós, e é por Ele que nós estamos aqui. Tudo isso aconteceu porque rejeitaram o falar vivo de Deus. Naquele período, quem falava por Deus? Não era Paulo? Então, por que Paulo falou uma coisa e em um determinado momento eles deixaram de ouvir a palavra de Paulo para ouvir a palavra dos judeus que estavam pregando coisas completamente diferentes? Senhor Jesus, quando não se tem palavra viva, criamos tradições para compensar. Isso foi dito no Alimento Diário e eu vi isso com uma realidade muito grande, né? Quando a gente não tem a palavra viva de Deus, nós somos monótonos, né? Nós começamos a criar tradições, assim, eu tenho que fazer isso nesse horário, eu tenho que ir para a reunião, para a missa, para o culto, todo domingo de 7 horas. Nós criamos tradições para compensar a falta da palavra viva de Deus. Mas graças ao Senhor nós não precisamos compensar nada. A palavra está disponível a nós. Nós só precisamos... Oi? Amém. Senhor Jesus, só precisamos colocá-la em prática. E aí, para terminar, eu queria ler aqui o último parágrafo do sábado, que diz assim: o próprio Paulo disse que a cruz de Cristo era escândalo para os judeus. Pregar a circuncisão junto com a fé anula a cruz de Cristo. É a cruz que muda tudo. É ela quem nos identifica com a morte de Cristo. É pela cruz de Cristo que vem a ressurreição e é também por ela que recebemos o Espírito Santo. Voltar a pregar a circuncisão é perder tudo isso.
Foi isso o que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Eles perderam tudo. Então, acho que o que fica para a gente é que nós não podemos voltar às nossas práticas antigas, à nossa religião. Nós temos a palavra viva disponível a nós e nós precisamos de fato valorizar ela todos os dias. Como? Recebendo essa palavra com fé. E quando isso acontece, o Espírito ele atua por meio de nós e para nós. Amém. Amém. Esse grupo? Amém.